Olá, meu nome é Helena. Eu sou a Manuela Prado Machado e nós somos alunas do curso técnico de Química da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha. E o nosso projeto é sobre o uso do grafeno associado à membrana inorgânica nanoporosa para o tratamento da água. Nós escolhemos esse assunto porque a problemática da escassez de água potável é um tema tão atual e importante que se tornou um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Tendo em vista que 1 litro de óleo pode contaminar até 25 mil litros de água, o tratamento dos efluentes industriais apolares é importante porque o óleo, quando em altas concentrações em contato com o corpo de água, impossibilita a passagem de oxigênio para a água, o que torna impossível a sobrevivência de várias espécies nesses sistemas. Diante disso, o CONAMA estabelece uma concentração máxima de óleos e graxas nos efluentes descartados, sendo de 50 mg por litro para óleos vegetais e 20 mg por litro para óleos minerais. Porém, o que torna o tratamento muito caro é a presença de óleo no efluente, e tendo isso em vista, nós buscamos um método que fosse viável economicamente e eficaz para fazer esse tratamento. E nós tivemos a ideia de incorporar o grafeno a um material inorgânico de baixo custo, que é o criptomelano. E nós escolhemos o grafeno porque ele é um material que vem sendo muito estudado devido às suas atraentes propriedades, incluindo um alto grau de hidrofobicidade e uma alta impermeabilidade, que são as propriedades que nós estudamos aqui e utilizamos no trabalho. Então, nosso projeto gira em torno do problema do grande custo e do impacto ambiental para o tratamento de efluentes contaminados com resíduos apolares. Então, nosso maior objetivo é analisar o uso do grafeno suportado em uma membrana de criptomelano na absorção do óleo da água. Na metodologia, primeiro, a gente obtém o criptomelano por meio de uma reação de refluxo com permanganato de potássio e sulfato de manganês em meio ácido. E aí, na etapa de troca única, a gente coloca essas soluções em contato com cloreto de amônio e agitação mecânica por 12 horas. E aí, para formar os nanoporos, a gente coloca os filmes já sólidos no forno mufla por 2 horas a 600 graus, onde ocorre a liberação do gás amônia. E aí, com a membrana já pronta, a gente faz o revestimento com silicone a fim de torná-la hidrofóbica. Então, sobre a adição do grafeno, que é a parte mais importante da nossa metodologia, nós utilizamos duas formas diferentes. No primeiro momento, a gente adicionava o grafeno depois da reação de refluxo para a obtenção do criptomelano, mas depois a gente percebeu que poderia ser promissor começar a adicionar o grafeno antes da reação de obtenção, junto com os outros reagentes. Para testar a absorção de óleo da nossa membrana, a gente realizou alguns testes que simulam alguns processos industriais, como o jar test, em que a gente coloca a membrana diretamente em contato com a água. Também realizamos o sachê de TNT, em que a gente faz um sachê e coloca também em contato com a água, e o filtro com base de areia, em que simula uma filtração. E todos eles apresentaram bons resultados de absorção, mas a maior diferença que a gente observou foi na estrutura da membrana. Quando a gente fez os testes com as amostras pós-refluxo, parte da membrana acabava passando para a água que a gente queria tratar, então contaminava a água e isso era um problema. Mas depois que a gente começou a adicionar o grafeno antes do refluxo, isso já não acontecia mais. E aí a gente percebeu que a estrutura da membrana poderia ter mudado, e então a gente resolveu fazer uma microscopia eletrônica de varredura, ou seja, o MEV. Como nós testamos diferentes métodos de incorporação do grafeno, nós realizamos o MEV a fim de caracterizar um pouco melhor a estrutura. E aí, a partir disso, a gente concluiu que a microestrutura das membranas pré-refluxo ficaram muito mais parecidas com a do grafeno, que é essa formação de cristais planos, que podem ser chamados de euédricos ou subédricos, que são esses cristais bem desenvolvidos, enquanto a membrana pós-refluxo tem uma formação da microestrutura muito mais parecida com a do criptomelano, que é justamente formar essas fibrilas características do material. Então, depois de descobrir que o grafeno, além de ajudar na absorção do óleo, ajuda ainda mais na estrutura do material, nós resolvemos fazer um planejamento fatorial para confirmar qual é a melhor forma de obtenção para aplicar industrialmente. O nosso planejamento fatorial vai analisar duas variáveis, a concentração de grafeno e o tempo de reação de obtenção do criptomelano. E para isso a gente vai utilizar 3 testes: o teste de absorção de óleo, o de área superficial e o de rendimento. E, além disso, a gente também está calculando o custo de produção da nossa membrana. Então, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção. Nos vemos na Febrace.